Nós vamos falar sobre a FGV e eu vou te falar o que você deve esperar do Enare de 2025. A diferença, a gente fez o comparativo das duas. E eu vou te falar algumas dicas importantes que são a nossa sugestão. Eu e o Humberto já participamos de banca, a gente conhece, viveu esse meio, então o que você deve esperar? A gente não está dando dica aleatória, nós não somos mais um, digamos assim, um forasteiro, não, digamos um aventureiro. A gente já vive isso aqui, essa é a nossa vida, né? Enfim, beleza? Bom, vamos lá falar especificamente agora da FGV, Lucas? FGV. Então vai lá, dá play. E assim, eu sei que é isso, eu até trouxe essa imagem aqui, porque eu sei que muitos de vocês que estão aí, e aí comentem aqui com a gente tem muita saudade do presencial, né? Então interajam com a gente aqui no chat. Vamos dessa presencial? Vamos. Vamos contar esse Brasil. Vamos e eu conto com vocês. Vamos ver pro pessoal, se a gente fizesse umas aulas aí de reta final presencial, eu, Lucas, Humberto, nosso time, você iria? Me conta aí, onde você queria essa live aí? Vai, continua. Então, isso é motivo de muita preocupação, muito medo, e aí surgem as mensagens. Por que no meu ano, Pedro? Porque justamente nesse ano, o que eu fiz para merecer isso? Eu não recebi menos do que 1000 mensagens dessa aí. Por que comigo, Pedro? Logo agora o SUS saiu, entrou o Enare. Exatamente. E aí mandam assim, Lucas, socorro, me ajuda. Mandam assim, Humberto, eu vou jogar fora todas as questões antigas, tudo isso que você falou, Lucas, do Descodificando, enfim, eu achei massa. Mas agora não importa mais nada. É FGV, acabou. Lascou-se. E aí, qual que é a ideia, gente? Primeiro de tudo, respira fundo, toma um golinho de água. Qual que é a ideia? Eu quero propor para você uma mudança de mentalidade. Que você saia desse lugar de ansiedade e preocupação pela mudança para saber que isso mudou para todo mundo. Todo mundo está no mesmo barco. Ah, Lucas, então você quer dizer que é aquela ideia da Marília Mendonça. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Não. É isso. Sofre. O que eu quero de você é que você utilize essa mudança da banca como um ponto forte na tua preparação. Que você venha com a gente, e aqui eu vou te mostrar também até uma situação de como a gente estruturou essa análise da FGV, para que você utilize isso como diferencial na sua preparação, tá bom? Então vamos lá. Como é que foi a construção dessa análise da FGV, como é que a gente fez? E aqui... Só um adendo aqui, um comentarista. Pessoal, vocês viram que nós três, a gente trabalha isso com... Eu acho que nós três temos um casamento aqui muito bacana dentro do IPM, do código, porque a gente faz isso por amor, é a nossa vida. Então, a gente não pega uma inteligência artificial que analisa as provas e dá um percentual. A gente olha questão por questão, analisa, vê padrão, analisa item por item. Eu te mostrei, tá? Item por item. E na FGV, a gente fez a mesma coisa. Você não tem noção tanto de trabalho que deu para a gente analisar. E agora o Lucas vai te passar o passo a passo que a gente fez, tá? Como é que a gente buscou todas as questões? A gente pegou todas as questões, analisamos questão por questão todas. E dessas, a gente separou 1.500 questões. Eu acho que total deve dar quase 1.600. A gente deixou de lado algumas de oftalmo, algumas de otorrino, enfim. Mas a gente pegou as questões de R1, de R+, de tudo, né, Lucas? Isso é muito importante frisar, porque essa é a nossa vida. A gente faz isso com muito carinho, com muita qualidade. Pedro. E eu vou te passar aqui, então, qualquer ideia, volta aí pra gente. Você vai lá, digita FGV, vai entrar na parte de concursos, e aqui você vai ver um pouquinho dos concursos que já foram realizados. A ideia de que a FGV, olha só, ela contrata e capacita os colaboradores desde a confecção das questões até a execução das etapas, enfim. A FGV tem muita história, tem muita bagagem, e apesar de não ter realizado nenhuma prova de residência médica, existem muitas questões de concursos médicos, tá? Então aqui, atenção você que está em casa, presta atenção como é que a gente estruturou isso, e se você estiver junto com a gente no código, você vai ganhar isso tudo mastigadinho. Mas tudo bem, eu fico triste, mas se você não estiver junto com a gente, eu vou te mostrar aqui como que você pode fazer aí em casa. Nos concursos aqui para candidatos, você vai nos concursos realizados, tá? E você entra concurso por concurso, um por um, para identificar se teve algum concurso relacionado à medicina, tá bom? Um por um. E aqui eu te recomendo você pegar todos da página 1 e captar os que tem de concurso médico, todos da página 2 e aqui todos da página 3.
Não vai muito além da página 3, 4, 5, porque começa a ter concursos muito antigos. Tá? E a gente tem outros concursos mais recentes em outro lugar, que eu já te mostro. E aqui, por exemplo, nos concursos já realizados, deixa eu pegar um aqui que eu sei que tem concurso médico. Dos já realizados, você tem aqui o de Paulínia, que tem concurso médico. Então você clica no concurso, vai em nível superior, e aqui você encontra todas as situações que você teve, de gabarito, enfim, desse concurso. E aqui você vai encontrar o quê? Médico. Médico plantonista emergencista, geriatra, psiquiatra, sanitarista. Você entra na prova, vou clicar aqui no de geriatria também, e olha só. Lucas, então tá bom, você me mostrou como é que é, já tô acompanhando. Deixa eu comentar uma coisa, eu até arrepiei. Isso dá um trabalho que você não tem ideia. Nossa, você não tem ideia o que é olhar uma questão, falar se a questão é ou não é, se é padrão, enfim. Voltamos. Pessoal, prova, imagina. Prova. Nossa, isso aí foi vingança até pro gato vento. E aí, gente, ou não, né? Não se empolga muito, porque eu sei que você que tá aí já fazendo já imprimiu a prova, língua portuguesa. Não, aí você tá forçando a amizade. Lucas, mas eu quero testar meus conhecimentos. Depois da sua aprovação na residência. Depois você vai brincar. A gente pula aqui direto para a parte de conhecimentos específicos. Pula legislação, pula atualidades, noções de informática. A gente vai para a parte de conhecimentos específicos. E é aqui onde você vai realizar as questões. E aqui de início, o que eu posso te dizer? Analisando essas mais de 1.500 questões que a gente selecionou e avaliou uma a uma, o que eu posso te dizer? Que para você que está estudando, você que vai se preparar com a gente no código, pode ficar tranquilo. Porque não tem nada de outro planeta aqui nas questões da FGV. São questões que trazem conhecimentos que você que se preparou, que estudou, vai saber resolver. Então você vai fazer as questões aqui e vai perceber que, diferente do ENAR e da OCP, aqui a gente tem questões que tendem a ser mais elaboradas e não necessariamente mais difíceis. Elas trazem um caso clínico com exames de imagem, vou te mostrar aqui, muito mais do que antes na ENAR e da OCP. Coisa muito importante, tá? Se a gente vai falar dessas alterações. Isso. Porque se prepare para uma prova com mais imagens, né, Humberto? Que se você for analisar um todo, quando você compara a FGV e as provas que ela faz e compara a banca OCP e as provas que ela fez, você vê um padrão de imagem muito maior. Agora presta muita atenção, não é um padrão USP São Paulo, que eles pegam o Atlas lá, parece residência de radiologia e coloca. Não, aqui a gente vai ter um meio termo. E vale lembrar que as imagens são muito mais fáceis, o padrão que a gente viu. São imagens clássicas, típicas, você não precisa decorar o rodapé do livro, né? E eu acho até dessa prova engraçada, a questão 41, ele até, eu acho que é 41, se eu não estiver enganado, olha lá, que ele fala do médico residente, que é encontrado desacordado. Ele até contextualiza lá, o médico residente encontrado em banheiro do hospital desacordado. Mas é uma das coisas que eu quero que você anote. Então, o nosso consenso aqui, o nosso conselho para você é que se prepare para uma prova do ENAR de 2025 com um padrão intermediário de imagem. Não imagens ultra difíceis, ultra decorebas, não. Imagens clássicas, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente deve levar em consideração. Concorda, Humberto? Sim. Nós já vimos eletro ali também, né? Sim. O eletro antes do ENAR sempre trazia isso e você não vai deixar de receber isso. Pré-FGV, pós-FGV deve vir continuar com muito enfoque também no traçado eletrocardiográfico, sobretudo das arritmias, como essa questão de 53 aí também. Isso. Inclusive você que vai fazer o código vai ter a honra de aprender com o Humberto sobre essas questões. Meu professor, um dos melhores que eu já vi. Fera. Nosso professor, né? Então, galera, olha só. Essa aqui é uma primeira prova. E claro, isso se repete nas outras, tem esse padrão um pouquinho maior de ser uma questão mais elaborada. E é melhor, é uma questão mais bem contextualizada, porque o ENAR, antigamente, ele trazia, às vezes, algumas questões difíceis, porque era muito decoreba, muito direto ao ponto. Ah, Lucas, quer dizer que não vai ter questão assim? Não, pode ser que tenha. Mas a tendência é que a FGV traga um pouco mais de refinamento nessas questões. Isso é muito bom para você que está estudando. Essa aqui de geriatria, da mesma forma, tem, enfim, enunciados mais elaborados, tem algumas imagens também aqui na parte de demências, enfim, eles correlacionam com isso. Então, enfim, é um padrão interessante que você vai encontrar. Uma dica importante, pessoal, assim, a banca FGV, ela tem muito mais tempo que a banca OCP.
e, consequentemente, ela tem muito mais, digamos assim, padrão, estrutura, processo. Ela treina e capacita muito melhor os seus colaboradores e as pessoas que fazem questões. Então, existe um padrão muito mais fácil a ser seguido. Ela tem um controle de qualidade muito melhor. Então, você tem que estar preparado para essas questões mais elaboradas, mais pensadas, menos questões assim, qual a doença que mais mata a criança com menos de 5 anos? Não é padrão GV, existem essas questões do ENARE. Aqui a gente tem que estar preparado para questões maiores, mais contextualizadas e tem que tomar muito cuidado com o tempo de prova. Então, para quem está acostumado a fazer prova do ENARE antiga e agora vai para uma prova GV e estava ali no tempo no meio, é normal, e eu sugiro a todos vocês que vocês aumentem de 10% a 15% o tempo de prova quando você vai para uma prova da GV, que ela gasta mais tempo lendo comentário, lendo enunciado, essa parte toda, né? Então, galera, é isso que o Pedro falou, essa palavra de as questões serem mais contextualizadas é um resumo bem legal. E aí, coloca pra gente de novo na tela, João, por favor. Eu te mostrei ali onde você foi nos concursos realizados, ok? Agora, não esquece dos concursos em andamento. Ah, Lucas, mas se está em andamento, eu ainda não vou ter a prova. Não. Se você for mais para o final, aqui ó, você encontra algumas provas que já tem gabarito definitivo, já tem a prova lançada. Então aqui é um ouro com muitas questões interessantes. Não deixa de olhar essa parte. E lembra de entrar prova por prova, concurso por concurso, para buscar as suas questões. Isso é uma coisa importante, pessoal, porque eu vi um corte no Instagram, a galera ensinando isso aí, indo as provas que foram realizadas. Tem que tomar muito cuidado que os concursos que estão em andamento, ele pode ter na última etapa, só não convocou, já tem lista de aprovado e tudo, então o concurso ainda está em andamento. Então o que nós fizemos? Pegamos concursos realizados e também pegando principalmente os em andamentos. Tem vários ali que já tem gabarito, já tem tudo, está em andamento é porque não convocou ainda. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que olhar nos dois, tá? Por isso que o pessoal às vezes fala assim, ah, Pedro, tem 1000 questões. Não, não tem, tem muito mais. Por isso que a gente fez 1500, porque tem que olhar nas duas abas. Perfeito. E aí pode manter aqui, só para reforçar contigo, olha só, a gente pegou as questões gerais, então clínica médica geral, pediatria geral, geral, enfim. E essas serão as suas primeiras questões. Mas a gente, sabendo como era o padrão da banca do ENARE antes, a gente gerou algumas distorções. Então a gente sim trouxe algumas questões de concursos de especialidades. Porque, por exemplo, a gente pegou ali clínica médica do geral e você não tinha um predomínio tão grande quanto tem a prova do ENARE para cardiologia. Então o que a gente fez? Pegou mais questões de cardiologia, para que você tenha realmente um padrão ENARE do que você encontrou até então. Olha só, então essa distorção artificial que a gente fez não foi aleatória, foi de caso pensado, conhecendo a prova. Por isso que eu te falei antes, é importante você conhecer a prova que foi feita até então, de 2021 a 2024, não joga isso fora. E aqui a gente vai nos concursos em andamento e eu vou te mostrar justamente isso. Deixa eu ver qual que era o que tinha aqui, Câmara dos Deputados. Aí você entra na parte de assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico, e você vem aqui nas provas que vai ter prova de cardiologia, que a gente pegou também. Aqui é cardiologia tarde, porque de manhã ela é discursiva, tá? E aí a gente pegou, e aqui só conhecimento específico, tá? Olha só, a gente puxou algumas dessas questões porque você sabe, o coração da clínica médica do ENARE pertence à cardiologia. Então, show de bola, Lucas, entendi. Você vai ter que fazer um por um, pegar um por um, garimpar realmente essas questões. E foi isso que a gente fez para você. Lembra do nosso comprometimento de trazer tudo mastigadinho para facilitar a tua reta final? Não foi isso. 1.500 questões. A gente limpou aquelas questões muito específicas. Tinha muitas específicas de ortopedia, de oftalmo, otorrino, que eram coisas de R+, mesmo, impossíveis de cair. E a gente organizou para você em 15 listas com 100 questões cada uma. E vale lembrar que as de R+, de clínica e de cirurgia principais, elas estão aí. Então, para você que vai prestar a prova de R+, a gente tem o código banco de questões que tem as questões de R+. E para você que vai para o R1 de qualquer jeito, à medida que você vai progredindo nas listas, as questões vão ficando cada vez mais difíceis. Então a gente vai apertando cada vez mais o cerco para vocês, né? Perfeito. E a gente teve esse cuidado de fazer para você justamente isso.
20 questões de clínica, 20 questões de cirurgia dentro dessa lista, que é como você vai encontrar no dia da prova. Tá? Então tudo mastigadinho. Inclusive o pessoal que vai fazer R1 vai perceber que a partir da lista número 7, 8, vai começar a aparecer um número cada vez maior de questões de especialidades. Questões que têm essa distorção que a gente trouxe mais específicas. Tranquilo? Então, assim, aqui está a lista de 15, a imagem das 15 listas, né? Só uma coisa, pessoal, para quem me perguntou, essas listas elas vão estar na mentoria, tá? Enfim, e para quem não é na mentoria, que a gente não tem vaga desde o início do ano, elas vão estar no código também, tá? Então, é isso, para quem é da mentoria e está aí, fique tranquilo que essa parte do Descodificando a Banca, tudo que a gente está falando aqui, vai ter uma aba para vocês lá específico disso aí, tá bom? Beleza? Perguntaram aqui, né? A ideia, e o Pedro brinca com isso, como é que você faz para cuidar dos dois filhos? Você cuida mais de um, mais de outro? Não. Você cuida dos dois. Você dá um jeito de cuidar dos dois. Então, qual que é a ideia? Você não vai deixar de estudar as questões antigas do Enário. Você não vai deixar de ver o quadro do Descodificando a Banca do Enário. Mas você também vai ver isso da FGV. Você vai fazer as questões da FGV. Então, você tem que equilibrar os dois. Olha a pergunta do Dimitrios aqui. Ele falou, Pedro, perguntando assim, não faz sentido esperar o padrão de uma banca diferente, por mais que tenha informação? Sim, eu concordo, Dimitrios. O que acontece é o seguinte, as questões da FGV, elas estão aqui. Imagina que eu tenho um banco aqui de 100 questões de cardiologia. Ao invés de eu pegar essas 100 questões e te dar todas as 100 questões de cardiologia numa lista, o que a gente faz? A gente pegou e dividiu essa lista mais ou menos semelhante, igual era no Enário, para ficar mais ou menos parecido. Então, cada lista não vai ter lá 50 questões de cardio, 50 questões de prév, na outra não. O que a gente fez? Pegou lá 20 questões de clínica médica, 20 enfim, 20 de cada grande área, e a gente tentou fazer um balanceamento semelhante, não é igual, para ficar mais ou menos o padrão antigo, mas você vai passar por todas as listas, entendeu? Para você treinar tempo de prova, sacou? Beleza? Faz sentido? Então, enfim, contem pra gente aí se vocês gostaram desse passo a passo de construção das questões do Enário. E aí coloca pra gente, da FGV, desculpa, e aí coloca pra gente novamente aí na tela, conhecendo a FGV. Então, além de pegar essas questões e organizar para vocês nas listas, a gente comentou todas elas para você. Nesse novo padrão, que inclusive é novidade, aqui a ideia que a gente pegou o bordão do Pedro, então a gente faz o comentário geral, e aí vai ter uma seção aqui que é straight to the point, que ali é uma linha o que você precisa saber daquele conteúdo para matar a questão. E depois, obviamente, tem comentário assertiva por assertiva e vai estar referenciado para você. Tá aparecendo assim com essa cor mais opacificada? Mas enfim, dá para vocês terem uma ideia do padrão de comentário. Tranquilo? E aí, novamente, a gente vai fazer o Descodificando da FGV Enário. Baseado nessas 1.500 questões, o que a gente traz? Análise quantitativa, isso é obrigatório, a gente sempre inicia com isso, mas também aquela análise mais qualitativa. Aqui seria qualitativa da FGV Enário. Então, eu não te falei que o coração da clínica médica pertence a cardio? Pronto, a gente tem várias questões de cardiologia aqui para você. Ah, Lucas, na prova de cirurgia eles trazem muito barriga, é muito gastrocirúrgica e muito associado também a abdômen agudo. Pronto, a gente tem as questões. Ah, dentro da GO você falou para mim que era muito vulvaginites, essa parte de ST? Perfeito, tem também. Ah, cardiopatias congênitas lá na pediatria? Também tá aí. Então toda essa análise a gente fez e a gente vai trazer para você o quadro do Descodificando. De novo, naquela ideia de trazer a aula estatística, de trazer o quadro de decorebas, aquela revisão antes da prova também para você ficar tranquilo. Perfeito. Pessoal, só lembrando aqui uma coisa muito importante, tá? No e-book que vocês vão receber depois, e para quem está no código com a gente, na mentoria, vocês vão ter duas análises estatísticas. Vocês vão ter análises estatísticas do Enário, quando era o CP, linda, clara, maravilhosa, e vocês vão ter a análise estatística dessas 1.500 questões. Vocês vão ver que as duas, em alguns pontos, elas não são a mesma. E num terceiro momento, a gente vai dar uma lista de prioridade de tema, somando as duas, trazendo uma estatística. Então imagina, Pedro, tem aqui como é que era, tem aqui como é que é a atual FGV e depois como que seriam as duas somadas. A gente tem aquele bordão, mata a cobra e mostra o pau, isso já não vale mais, porque o cara pode matar a cobra, não foi ele mostra o pau, enfim. Aí a gente mata a cobra, filma matando, faz 2 vídeos, mostra tudo início ao fim, ensina e traz para você. É assim, tá? Beleza.
Bom, o Dimitrios está perguntando, então o padrão de incidência repetiu nas provas da FGV? Não, Dimitrios, incidência não... Eu volto a falar, vocês vão ter 2 análises estatísticas. Isso que a gente falou é nas listas. Cada lista, a gente tentou montar ela com, por exemplo, imagina que eu tinha lá 100 questões, volto a falar, eu tinha 100 questões de cardio. Eu não coloquei as 100 na mesma. Eu tentei manter, por exemplo, colocar 20 questões de clínica, 20 para manter... para treinar tempo de prova. Aí dentro das questões de cardio, vamos supor que eu tinha lá 30 questões de arritmia. Eu não coloquei 5 questões de arritmia numa lista e na outra eu não coloquei nenhuma. A gente tentou colocar 2 de arritmia, 3 na outra e assim sucessivamente. Então, entenda, incidência, prevalência, que é análise estatística, nós vamos ter 2 e uma somada. Quando vai para as listas, a gente tentou espaçar como se fosse uma prova do melhor formato possível. Até porque não tem como a gente ter uma lista da FGV, por exemplo, pegar uma prova e falar assim, nessa prova cai sempre 3 questões de cardio. Não tem como, porque eles não têm uma prova de residência mesmo. Eles nunca fizeram prova de residência, eles têm as provas das especialidades. Então, o que nós pegamos? Pegamos todas e vemos, ó, cara, cobraram tantas questões disso, cobraram tantas questões disso. Então, isso aqui cai muito, isso aqui tem muito, entendeu? De cada área. Perfeito? Ah, perfeito, Dimitrios. Valeu. Sobre o cronograma, pessoal, eu vou explicar daqui a pouco como funciona. Calma aí, tá? Depois da live vai estar liberado, mas eu vou falar aqui e mostrar para vocês, tá? Como é que vocês vão montar o cronograma. Fica tranquilo. Já vai chegar. Reta final agora, só para a gente dar uma palhinha, então, disso que a gente vai trazer para você do FGV Enare. Coloca aí para a gente de novo a tela, por favor. Dentro da clínica médica, que eu te falei que predominava? Cardiologia. E lá, no Enare, você tinha que avaliar muito eletro. Aqui não vai ser diferente. Você vai ter que avaliar muito eletro. Então, inclusive, aquela prova que a gente puxou, né? Tá ali a questão, trouxe para vocês. Você vai ter que avaliar muito eletro. Então, você vai praticar isso com as questões da FGV. Perfeito? Ótimo. E agora, com relação ao pré-operatório, que a gente trouxe ali as questõezinhas de antibiótico profilaxia. Lembra? Ah, cefazolina, né, Lucas? Isso. Aqui, nas questões da FGV, muito interessante, eles gostam dessa parte pré-operatório, mas eles ampliam isso. Não ficam tanto só na parte de antibiótico profilaxia, na parte de contaminação, grau de contaminação das cirurgias, eles vão além. Eles trazem muito isso de avaliação do risco cardiovascular, de você saber quais são os exames indicados, de acordo com o perfil do paciente, idade, comorbidades, tipo de cirurgia. Tá? Então, aqui no pré-operatório é um pouquinho mais amplo e você vai praticar, você vai ver isso nas listas. Lucas, na parte de vulvaginites, a gente tem questões FGV? Com certeza. E aqui é essa ideia que eu quero te acalmar um pouquinho também. Porque sim, você vai ter todas aquelas questões ali e você vai ver que nem sempre as questões são mais difíceis. E o que eu te falei? Que são questões da FGV que tendem a ser mais bem realizadas. Então, olha só, por exemplo, questão de DIP. E lembra que o Enare já cobrou 2 anos isso e adivinha, eles erraram o tratamento nas duas. Aqui não. Aqui eles acertaram, ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Então, para você que está estudando, para você que conhece bem o conteúdo, fica mais tranquilo. Não te deixa na dúvida, será que a prova está fazendo uma pegadinha? Omitiu uma droga ali para eu errar? Não. Então, mesmo que a questão, olha só, compara com aquele tamanho, volta lá, ó, compara com aquele tamanho de questão que tinha lá da vulvaginite do Enare. Era muito maior a parte de DIP. Mas eles cobraram algo, vamos voltar aqui, eles cobraram algo que saiu, que confundiu vocês. Olha só o tamanho desse caso clínico, como foi no Enare 2024. Ah, Lucas, então quer dizer que vai ser, você falou que é mais elaborado. Não necessariamente, pode ser uma questão assim mais direta, mas que está bem feitinha, bem correta. Tá? Além disso, candidíase, olha só. Isso é uma coisa importante, só um adendo aqui. Se você for reparar as questões padrão FGV, elas sempre, ou a grande maioria delas, começam com um caso clínico. Então, olha aí, uma paciente, uma mulher, alguma coisa. Então, quando começa com caso clínico, que a gente tem que estar muito bem direcionado, tratamento e diagnóstico. Então, se você for pegar, vocês vão receber isso no e-book, a maioria das questões, elas estão linkadas a tratamento e diagnóstico. É muito menos questões decorebas. Ah, Pedro, qual o marcador, não sei o quê. Não, muito pouco isso, é muito mais focado. Tanto que as aulas do código, elas são muito mais direcionadas a isso. Por quê? Para quem vai prestar Enare, né? Tem código de várias especialidades, né? Várias instituições, enfim. Então, assim, é um pouco para te deixar tranquilo também, que não vai ser um bicho de 7 cabeças, não vai ser algo intransponível, não. É o conteúdo que você já conhece, contextualizado em questões mais elaboradas, ok? E aí, volto para a gente só para mostrar aqui a parte da pediatria, que eu também te falei
e a parte de cardioped era muito importante. E olha só, a questão da FGV aqui sobre os sopros inocentes. E aqui você tinha que saber que o sopro de estilo lá, grande representante dos sopros inocentes, ele se atenua quando o paciente está em ortostase, está em pé, e ele se acentua, acaba aumentando a intensidade quando o paciente está em decúbito, está em posição deitada. E olha que interessante, essa questão da FGV ela é muito parecida com conceitos que você precisava saber de uma questão que já caiu no Enare. Deixa eu puxar aqui para você. Aqui, ó. Cobrando para você essa comparação do sopro inocente com o sopro patológico. Tá? E olha só na letra C. Isso aqui é desaparecimento ou diminuição do sopro com a mudança de decúbito. Isso é característica do quê? De um sopro inocente. Então, aqui não era a resposta, obviamente, ele queria um sopro patológico, mas conceitos parecidos podem ser cobrados de maneira diferente e é isso. Não é, mudou a banca, meu Deus, agora não sei mais nada. Não, calma. E se você quer esse direcionamento, a gente traz no código. Aqui mais uma questão, trazendo essa parte de síndrome, questão bem bonita, um pouquinho mais difícil, né, mas bem interessante. Então essa aqui é a ideia. O que eu quero mostrar para você? Que a gente vai trazer essa análise para você, tanto do descodificando antigo do Enare, da OCP, quanto com essas questões novas da FGV. E com isso, você não precisa se preocupar. Pode ficar tranquilo, acalma o coração, que você vai mandar muito bem nas suas provas. Tranquilo?